Salve, salve galera, professor Nilson falando aqui com vocês. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre representação de conjuntos numéricos. Não especificamente só conjuntos numéricos, também tem outros tipos de conjuntos. Mas vamos entender como interpretar quando aparece para a gente um conjunto aí, tá? Então olha só, o primeiro exercício, a gente vai fazer isso por meio da resolução de exercícios. E o primeiro deles é o seguinte: descreva por meio de uma propriedade característica dos elementos o conjunto C, que é o conjunto Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Ele está pedindo para vocês representar ou descrever o conjunto por meio de uma propriedade característica. O que é característico? O que tem em comum em Brasília, Rio de Janeiro e Salvador? São cidades que já foram capitais do Brasil, é ou não é? Então, ele está pedindo para a gente representar por meio de uma propriedade característica. Como que você vai fazer? Você vai nomear o conjunto, aqui é o conjunto C. Esse conjunto C é o conjunto dos elementos X, tal que esse tracinho representa X, tal que X é igual, ou X é uma cidade, um estado, né? É um estado que já foi ou é capital do Brasil. Então repara aí o formato, a forma como a gente representa. Porque, é claro, a gente não vai descrever em detalhes quando a gente tiver representações de conjuntos dessa maneira. Mas a gente tem que observar os elementos do conjunto, igual esse conjunto aqui é o conjunto Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. E tentar identificar, a partir desses elementos, uma característica comum a todos eles. Por isso que o exercício fala lá, ó, propriedade característica dos elementos. Ou seja, o que é característico, o que é particular de cada um deles. É interessante vocês saberem também o significado das palavras, é ou não é? Porque senão vocês não vão conseguir interpretar corretamente aí a resposta do exercício, tá? Então, ó, C é o conjunto dos elementos X, tal que X é um estado que já foi ou é capital do Brasil, tá bom? O próximo exercício aqui, ele fala também da mesma coisa, ó, propriedade característica dos elementos. Então vamos interpretar esses elementos. Olha só, eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e eu tenho aqui, ó, as reticências. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que eles continuam. Nesse caso, continuam infinitamente, tá? Então, qual que é a propriedade característica que a gente observa nesses números? Todos eles são pares, né? Por quê? Se nós fizermos a divisão por 2, a gente vai ter resto zero. Todos eles são pares, não temos números ímpares. Eles são números positivos, né? São positivos, a gente poderia até classificar isso aqui dentro de um conjunto numérico com uma representação característica dele. Então vamos lá. Ó. Conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X é um número, e a gente aprendeu isso no conjunto numérico, é um número natural par. Pronto. Isso aqui, quando a pessoa receber essa informação sobre o número, ele já vai entender o quê? Que os números são positivos, né? Ou seja, você não tem os números negativos, que aí já seria um outro conjunto numérico. E esses números naturais, ele não incluem aqui os números ímpares, né? Só os números pares. Tá bom? Então, quando for pedido para vocês representar por uma propriedade característica dos elementos, você tem que analisar os elementos que estão ali listados em conjunto e aí representar com essas características. Ó, o X, o elemento X, porque é uma incógnita, e aí isso aqui vai representar qualquer elemento do conjunto. Com esse tracinho, que é tal que, e X é um número natural par, no caso desse exercício. Tá bom? Indo para o próximo exercício, ele diz aqui para a gente, ó, sendo A o conjunto 1, 2, B, 2, 3,
C, 1, 3 e 4 e D, 1, 2, 3, 4, marque abaixo as sentenças verdadeiras de acordo com a imagem. Então vamos ver aqui, ó. A imagem diz para a gente na alternativa A que o A está contido em D. Então, turma, esse sinalzinho aqui, ó, conforme foi visto naquele outro vídeo em que falamos sobre conjuntos numéricos, sobre conjuntos, na verdade, né? Esse sinalzinho aqui representa contido. Ele quer dizer o quê? Que o conjunto A estaria contido dentro do D. Vamos verificar se isso é verdadeiro? Ó. O conjunto A, eu tenho os elementos 1 e 2. O conjunto D, eu tenho esses mesmos elementos? Eu tenho 1 e tenho 2 dentro do conjunto D. Ou seja, essa alternativa A é uma alternativa verdadeira. Por quê? Porque os elementos do conjunto A, os elementos que estão representados no conjunto A, estão sim contidos. E quando eu falo contido, olha a importância do significado das palavras. Estou dizendo que ele está dentro de um determinado lugar. Então, nesse caso, o conjunto A está dentro do conjunto D, portanto, ele está contido no conjunto D. A alternativa B está dizendo que o A está contido no conjunto B. O conjunto A, 1 e 2, está contido dentro do B? Eu tenho 1 e o 2 dentro do B? Não tenho. Eu tenho aqui só o 2. Então, para que a sentença seja verdadeira, precisa atender as duas opções, né? Os dois elementos, no caso, né? O elemento 1 e o elemento 2. Eu só tenho dentro de B o elemento 2. Portanto, o conjunto A não está contido dentro de B, ou não está contido em B, e essa alternativa ela é falsa. Eu nem vou marcar ela aqui, porque ele está pedindo para mim só as alternativas verdadeiras, tá? Próxima alternativa, a C, está dizendo que o conjunto B está contido no conjunto C. Conjunto B eu tenho o quê? 1 e 2. Ele está contido no C? Repare, no C eu tenho o 1, o 3 e o 4. Portanto, eu não tenho o elemento 2 no C. Então, o meu conjunto A não está contido no conjunto C. Então, essa alternativa aqui também é falsa. Eu não vou marcá-la aqui. Olha a alternativa D. E aqui vocês observam um sinalzinho um pouco diferente, que é esse Czinho invertido, né? Esse sinalzinho ele significa contém. Então, quer dizer o quê? Aqui, no caso, o conjunto D contém o conjunto B. Então vamos observar aqui, ó. O conjunto D, que ele é composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Ele contém o conjunto B, ou seja, está dentro do conjunto D o conjunto B. O conjunto B é o 2 e 3. Observa só, eu tenho o 2 e o 3 dentro do conjunto D. Portanto, a alternativa é verdadeira, porque o conjunto D contém o conjunto B. Então a alternativa D é verdadeira, eu marco aqui como verdadeira. Vamos lá para a alternativa E. A alternativa E ele diz para mim aqui, ó, C é igual a D. Ou seja, para que C seja igual a D, todos os elementos do conjunto C precisam ser iguais aos elementos do conjunto D. Repare, o meu conjunto C aqui, ó, tem os elementos 1, 3 e 4. E o conjunto D tem 1, 2, 3 e 4 como elementos. Observe só, o elemento 2 que eu tenho no D, eu não tenho no conjunto C. Portanto, essa alternativa é falsa, porque o meu E não é diferente, né? Não é igual. E por fim, nessa questão, reparem, ele está dizendo para mim que o A não está contido no C. Vamos observar aqui, o A eu tenho o 1 e o 2, e o C eu tenho o 1, o 3 e o 4. Repara, no C eu não tenho o 2, né? Portanto, o conjunto D, o conjunto A, perdão, que são os elementos 1 e 2, não estão aqui dentro do C todos, né? Só tenho 1. Para que ele não estivesse contido, e agora essa alternativa é verdadeira. Concorda? Porque, repara, eu não tenho 2, portanto, o conjunto A, que é composto por 1 e 2, não estando no C, o A não está contido no C, portanto, a alternativa F também é verdadeira. Então, repara, das 6 alternativas, 3 são corretas. Tudo bem?
Próxima alternativa aqui, ó, vamos entender. Dê os elementos do conjunto A, tal que... aliás, os elementos do conjunto A. Ele fala aqui, ó. O conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X é letra da palavra matemática. Bom, como que a gente representa isso? Primeiro, quais são os elementos, quais são as palavras, as letras que compõem a palavra matemática? Então, repare, eu tenho a letra M, eu tenho a letra A, é ou não é? Eu tenho a letra T, a letra E, M de novo, A de novo, T, I e C. Repara só, eu tenho 3 letras que se repetem aqui, ó. O A se repete 3 vezes, na verdade, né? Então, eu tenho A aqui e A aqui. Eu tenho o T, que se repete aqui, e tenho o M, que se repete aqui. Quando eu for... Não me importa que aqui, ó, repara, eu tenho o A aqui e o A aqui. Não importa que eles repitam 3 vezes. O A é um elemento único dentro da palavra matemática. Então, a gente não precisa representar ele mais de uma vez. Tá? Então, como que eu representaria? A letra M, que se repete 3 vezes. Repara aqui, ó. M, aliás, 2 vezes, M aqui e M aqui. Então, eu já coloquei. A letra A, que se repete 3 vezes. Então, eu coloco aqui. A letra... Não importa o sinalzinho, o acento agudo aqui não, tá, gente? A letra T, que se repete 2 vezes. Aí eu vou ter a letra E, que aparece só uma vez. E a letra I, que aparece só uma vez aqui também. Além da letra C, que aparece uma vez aqui também. Quando eu digo que são esses todos os elementos, não importa para a gente que o elemento repita, tá? O importante é que quando você representa ele aqui, uma vez só já basta para dizer que ele é parte do conjunto, tá? Bom, aí ele fala lá para a gente, dê os elementos do conjunto B. O conjunto B é o conjunto dos elementos X, tal que X é cor da bandeira brasileira. Então vamos lá lembrar as cores da bandeira brasileira. Verde, cor amarela, cor azul e cor branca. Só isso. O exercício basicamente é esse, bem simples. Mas é preciso que você saiba quais são as cores da bandeira brasileira, tá? Colocar só uma também, como algumas pessoas respondem, é cor da bandeira brasileira. X é cor da bandeira brasileira. Ele está pedindo os elementos, ó. Ele está pedindo de os elementos. Ele não está falando de um elemento do conjunto B. Ele está pedindo aqui para a gente, ó, de os elementos. Quais são todos os elementos que compõem o conjunto B? Aquelas que são as cores da bandeira brasileira. Portanto, aqui não basta responder só uma, tá? Você precisa responder o verde, a cor amarela, a cor azul e a cor branca, tá bom? Fica muito esperto nisso, tá, turma? O próximo. Escreva utilizando a enumeração de elementos o conjunto A dos múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e mais 10. De novo, vamos lembrar dos conjuntos numéricos. No caso, o conjunto dos números inteiros, ele compõe aqueles números negativos e os números positivos, além do zero. Né? Esses positivos e o zero seria o que a gente entende como conjunto dos números naturais. Então, é preciso ficar esperto, tá? Não basta a gente colocar aqui os números positivos e o zero. Precisa colocar os números negativos também, tá? Múltiplos inteiros de 3. Entre menos 10 e mais 10. Então, por exemplo, menos 3, aliás, menos 9. A gente pode começar com menos 9. Por que o menos 9? Porque 3 vezes menos 3 é menos 9. E o menos 9 é um múltiplo de 3. Só que aí, como ele está pedindo um número inteiro, então ele está pedindo que a gente abrange os números que são negativos também. Outro número, número 6. Por quê? 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 é menos 6. Então a gente precisa incluir o menos 6. O menos 3, por quê? 3 vezes menos 1, você vai ter o menos 3. Outro múltiplo que vocês precisam notar, o zero. O zero também é múltiplo. Por quê?
3 vezes 0 é 0. Então, inclui-se o 0 aqui. E aí você vai ter o 3, porque 3 vezes 1 é 3. Você vai ter o 6, porque 3 vezes 2 é 6. E você vai ter também o 9, porque 3 vezes 3 é 9. Só que ele pede aqui para a gente, ó, escreva utilizando a enumeração de elementos. Quando a gente fala de enumeração de elementos, a gente está falando de colocar num formato de um conjunto numérico. Então, ele fala também aqui para a gente, ó, o conjunto A seria A é igual o conjunto, e aí eu abro chaves aqui, tá? Esse sinalzinho é chave, e aí eu coloco dentro do conjunto todos os elementos. Então, ó, utilizando a enumeração de elementos, o conjunto A dos múltiplos inteiros de 3, entre menos 10 e mais 10. Então, o conjunto A é o conjunto menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e 9. Tá? Bom, para a próxima aqui. Escreva utilizando a enumeração de elementos o conjunto C dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil. Então, vamos lá lembrar dos... Você precisa lembrar um pouquinho das suas aulas de geografia para conseguir responder esse exercício, tá? Aí cabe até, inclusive, se você quiser, uma pesquisa. Então, ó, qual é o nome do conjunto que ele está dando? Conjunto C. Eu vou ter lá, conjunto C é o conjunto dos elementos. Quais são as capitais do Centro-Oeste? Então, ó, no Centro-Oeste nós não temos Goiás. Então, a capital do Centro-Oeste, a gente pode incluir Goiânia, que é a capital de Goiás. Temos Mato Grosso? Temos Mato Grosso do Sul? Temos. Então, nós temos Cuiabá, que é a capital de um desses estados. Campo Grande, que é a capital de outro estado. E, por fim, Brasília, que aqui não é nem estado, é o Distrito Federal, né? Mas é a capital do Brasil. E sendo uma capital, nós temos lá que incluir. Por quê? Está no Centro-Oeste, não está? Que ele está pedindo aqui para a gente. Então, se Brasília está no Centro-Oeste, Brasília sendo capital do Brasil, a gente também inclui. E aqui, no caso, a gente coloca um fecha-chave. Tá bom? Bom, então, ó, o que é importante que vocês notem? O conjunto C, ele dá o nome do conjunto C para a gente. Eu coloco lá. E ele pede o quê? Enumeração de elementos. O que é enumerar, turma? Enumerar não é você numerar? Então, eu vou enumerar, eu vou listar todas as capitais de uma determinada região, que é o que ele está pedindo aqui para a gente. Tá bom? Mais uma vez ele fala aqui, ó. Escreva utilizando a enumeração de elementos o conjunto B dos divisores inteiros de 42. Tá, o que é um divisor de um número? O divisor de um número é aquele número que, se a gente dividir um outro número, a gente vai ter resto zero. É ou não é? Então, fique atento quando vocês fizerem isso, porque ó, ele está pedindo aqui também para a gente, ó, dos divisores inteiros. Observa aqui, ó, divisores inteiros. Então, vai incluir número negativo também, tá? Não adianta só colocar os números positivos. E é importante que vocês saibam. Como que eu consigo descobrir quais são os divisores de um número? Eu começo a dividir ele a partir de 1. Então, repare, eu preciso também entender o critério de divisibilidade. O que é esse critério de divisibilidade? Um modo da gente saber por quais números a gente consegue dividir aquele número. No caso, 42, repare, ele é um número par. Sendo um número par, ele é divisível por 2. Esse número ele também é divisível, repare, por 3. Como que eu sei? Se eu somar o 4 e somar o 2, eu vou ter o número 6. 4 mais 2, 6. O 6 ele é divisível por 3. Portanto, ele vai ser divisível por 3. Além disso, ele vai ser divisível por 6. Por quê? Porque esse número aqui, sendo par e sendo divisível por 3, ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Tá? E também vai contar alguns outros números que a gente vai listar aí. Então ele pede para a gente, conjunto B. O nome do meu conjunto, então, vai ser o conjunto B. Vou abrir chave. Quem que é o primeiro divisor? O próprio número. Só que agora eu vou me basear lá no inteiro. Porque, ó, repara,
42 dividido por menos 42 vai dar menos 1. Sinais diferentes na divisão e na multiplicação, negativo. E aí, 42 dividido por 42 é menos 1, né? 42 dividido por menos 42 é menos 1. Então, ele é divisível por menos 2. É o primeiro dos inteiros que ele é divisível. Depois, a gente vai ter o número menos 21, porque 42 dividido por menos 21 é menos 2. Então, eu coloco lá o menos 21. O que mais que ele é divisível? Ele também é divisível por menos 14. Porque, 42 dividido por menos 14 vai dar 3. É ou não é? Porque, 14 vezes 3 faz as contas. 3 vezes 10 vai dar 30. E 3 vezes 4, 12. 30 com 12, 42. Portanto, ele também é divisível por menos 14. Próximo número. Aí entra o menos 7, porque nesse caso, se ele é divisível, se o menos 14 vai dar 3, ele no caso consegue ser divisível por menos 7 também, porque menos 7 vezes 2 vai dar menos 14, não é? Então a gente consegue duplicar esse valor. Nesse caso aqui, dividir por 2, né? Então ele seria divisível por menos 7. Ele vai ser divisível também por 6, eu já falei para vocês. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele vai ser divisível por menos 6, que inclui o primeiro dos inteiros. E menos... Quanto que é 42 dividido por menos 6, turma? Isso mesmo, menos 7, né? 7 vezes 6, 42. Também é divisível por menos 3, a gente já viu isso. Acabei de falar para vocês. O próximo, por menos 2, né? Porque ele é um número par. E também por menos 1. E se você falar para mim que ele é divisível por 0, eu vou ficar muito chateado, porque não existe divisão por 0, né, turma? Lembre-se disso. E aí, repare, esses mesmos números que eu coloquei aqui, dos números inteiros, dos números negativos, ele também vai ser divisível quando eu colocar esses números como positivo. Então, eu posso acrescentar aqui sem maiores problemas. O 1, né? O 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Tudo bem, turma? Deu para entender? E o que eu quero que vocês reparem é o seguinte: a forma como eu representei esses elementos. Se é enumeração de elementos, eu tenho que listar todos os elementos que ele está pedindo aqui. Se são os divisores de 42, então eu tenho lá menos 42, menos 21, menos 14. Então, eu dou o nome do conjunto que ele pediu aqui para mim. Ele já está falando aqui que o conjunto chama B. E aí eu vim listando todos os elementos desse conjunto. Tá? Próximo exercício, a gente tem lá, dê os elementos do conjunto C, tal que é o conjunto dos elementos X, tal que X é nome de estado brasileiro que começa com a letra A. Então vai lá ver os seus conhecimentos de geografia. O conjunto C, que é o nome que ele fala, ele está pedindo os elementos, então não precisa enumerar aqui por elementos, basta que eu dê. Então quais são os elementos que compõem aqueles estados brasileiros que são formados, que começam com a letra A? Primeiro deles, lá no norte do país, bem longeão, mas eu espero que a gente tenha inscritos no canal que vejam, lá do Acre. O primeiro deles é o Acre, né? Lá do norte do país. Em seguida eu vou vir no nordeste com o estado de Alagoas. Depois teremos o Amapá, também na região norte do país. E por fim, o Amazonas, né? Que também é um estado do norte do país. Então, do norte do país eu tenho Amazonas, o Amapá e o Acre. E do nordeste eu tenho Alagoas. Tá bom? Facinho esse, né? Só lembrar das suas aulas de geografia, tá? O professor não é tão bom assim em geografia, mas a gente faz o possível. Próxima e última questão. Dados os conjuntos A, que é o 1, 2, 3 e 4, e o B, 2 e 4, selecione abaixo as sentenças verdadeiras. Então, ele me dá aqui, por enumeração de elementos, o conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2 e 4. Selecione abaixo as sentenças verdadeiras. Então, a gente só vai marcar o que for verdadeiro. É a primeira pergunta que ele faz. 3 é elemento de A. O 3 é elemento de A? Olha o 3 aqui, dentro do conjunto A. Isso é verdadeiro, então eu marco aqui como verdadeiro.
1 não está em B. 1 não está em B? De fato, o B aqui eu só tenho 2 e o 4, portanto aqui também é verdadeiro. B é parte de A. Seria a mesma coisa que B está contido em A. O B está contido em A? Repara, eu tenho 2 e tenho o 4, que são os mesmos elementos de B. Então o B está sim contido em A. Então o B é parte sim de A. B é igual a A? Aqui já não tem como dizer que seja, né? Porque, repare, o B eu tenho 2 e o 4. No A eu tenho, além do 2 e do 4, eu tenho 1 e o 3. Portanto, B não é igual a A. Como essa sentença está errada, eu não vou marcar. E por fim, 4 pertence a B. O 4 pertence a B? Pertence. Está aqui, ó, dentro dos elementos de B. Também pertence a A, mas aqui no caso, como ele está afirmando que pertence a B, eu posso colocar aqui como verdadeiro. Tá bom? Opa, desmarcou aqui, marcando de novo. Turma, essas são as questões de conjuntos numéricos dessa semana. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, manda um ok aí. No caso de dúvida, faz um comentário que a gente responde na medida do possível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E fica por isso mesmo hoje. Tá bom? Um beijo do professor. No final eu vou aqui enviar as respostas que mandei. E aí ele coloca ali para mim que em representação de conjuntos, sua resposta foi enviada. Esse formulário foi criado em Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, SME. Tá bom? Beijo do professor e até a próxima.